tempo. Senhores senadores, a proposta do senador Blairo Maggi é uma proposta extremamente interessante e me preocupa de forma igual a que preocupou a ele. É o problema das terceirizações, que carregam consigo a responsabilidade solidária da empresa pública ou do poder público. O senador Blairo Maggi propõe que os editais de licitação incorporem a necessidade de uma fiança bancária ou de um seguro. E eu, na mesma linha do senador, resolvi estabelecer uma proposta um pouco mais econômica. Eu proponho a fiscalização pelo próprio contratador da terceirização. De que forma? Ele reteria o valor das obrigações sociais por 30 dias e só liberaria no momento em que o terceirizado apresentasse a comprovação do pagamento de todas as obrigações sociais. Custo zero. É evidente que a fiança bancária ou o seguro implicaria num aumento do custo da terceirização. E essa retenção resolve o problema, é um custo operacional mínimo, é um funcionário, um contador que vai verificar as guias de recolhimento e assim nós resolvemos esse problema da obrigação solidária. Eu fiz uma proposta nesse sentido, que já foi lida, está na página, a partir da página 524 do nosso processado. E eu acredito que resolvo o problema levantado pelo senador Blairo sem aumento de custos para o Estado. A matéria está em discussão. Senhor presidente, senador Petacchi. apenas para cumprimentar o autor do projeto, o senador Maggi, e o senador Requião como relator, que apresentou subemendas e eu concordo com as argumentações por ele trazer. Vou votar favoravelmente, não só em homenagem ao relator, mas em razão da qualidade das subemendas apresentadas. Mais algum senador inscrito para discutir a matéria? Senador Armando Monteiro. Eu queria um esclarecimento, presidente. Pela proposta do original do senador Blairo, a responsabilidade não é solidária. Ela é subsidiária. A empresa quebra e o poder público arca com todas as despesas. É por isso que está sendo exigida a fiança. Claro. Está sendo sugerida a fiança. O que implica num custo. A garantia implica no custo. Agora, E a minha proposta elimina esse custo e o governo passa a acompanhar o recolhimento. Faz a retenção do valor de todas as obrigações sociais e no momento em que os comprovantes do recolhimento são apresentados, libera a parcela. bom, isso envolve custo também, né, senador? Envolve o trabalho de um funcionário. Não, o custo da retenção, o custo financeiro da retenção. Não existe, nesse caso, algo que não tenha custo financeiro. Até que se possa fazer essa comprovação e que se libere o pagamento, tem um custo financeiro. Não, porque o primeiro pagamento é antecipado, depois há a retenção. Então, se faz o recolhimento com o dinheiro liberado. Apresenta o recolhimento, se libera a segunda parcela, a terceira, a quarta, a quinta. Bom, mas o nobre companheiro há de concordar que o adiantamento, a parcela a ser retida é das obrigações correspondentes ao valor total do contrato. Não, o valor só das obrigações financeiras. Não, mas correspondente ao valor das obrigações correspondente ao valor total do contrato ou de cada parcela liberada? Cada parcela. Você retém as parcelas e paga o principal. Agora, apresentou a comprovação do pagamento principal, libera o pagamento total. Então, o segundo pagamento só é feito quando se apresentar o pagamento do primeiro. Mas é o Estado que paga, que adianta o pagamento. Ele só retém do primeiro para frente. Tá bom, senador. Não há Para custo entender financeiro. melhor, meu caro relator, nesse caso, quando se libera a primeira parcela, ele é retido. Mas pelo fato, lá na frente, se o cidadão apresentar a quitação dos encargos em relação à primeira, você libera a segunda. Caso contrário, vai ficar um amontoado de retenção e isso, com certeza, como bem disse o senador Armando Monteiro, ele gera um prejuízo.
ao cidadão que fica com esses valores retidos. Mas nesse caso, Vossa Excelência foi explícito. Na medida que apresentar o comprovado de que pagou, ou seja, os valores que estavam retidos inicialmente, se pagou os tributos, os impostos, etc., você libera as medições seguintes. E assim, consequentemente, ou seja, só vai ficar retido os valores relativos a uma parcela daquilo que lhe foi naturalmente pago. Se eu bem entender, é isso que o senhor Vossa Excelência nos explicou. Exatamente. Eu vou ler aqui o texto. Nas contratações cujo objeto seja o fornecimento de mão de obra para a administração pública ou qualquer forma de terceirização, os pagamentos serão realizados mensalmente, observando as seguintes normas. 1. Ao início de cada contrato, a administração pública promoverá a abertura de uma conta bancária vinculada ao respectivo contrato, na qual serão efetuadas pela administração depósitos mensais destinados a servir de garantia à respectiva avença. 2. Até o dia 30 de cada mês, a empresa contratada apresentará à administração, em meio magnético, na forma estabelecida pela administração, relativamente ao cumprimento de cada contrato naquele mesmo mês, as guias de recolhimento da contribuição previdenciária patronal e do empregado, do imposto de renda e da contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como a listagem integral dos empregados com respectivos valores individualmente identificados. A. Remuneração bruta de vida. B. Contribuição previdenciária incidente. C. Dedução do imposto de renda. D. Outras deduções. Até o segundo dia útil do mês seguinte ao mês de referência de que trata o início anterior, a administração promoverá o pagamento dos créditos devidos ao empregador terceirizado e as guias de recolhimento referidas aos incisos anteriores. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da referência, a administração promoverá o cálculo e o depósito na conta bancária que se refere ao inciso 1º do valor da garantia correspondente ao resultado da divisão do montante bruto da folha do mês de referência dividido pelo número de meses do contrato. O pagamento à contratada do valor correspondente ao total mensal do contrato, subtraídas as parcelas pagas pela administração nos termos presentes desse artigo. A administração paga e subtrai, não há custo financeiro para o terceirizado. Pela ordem, presidente. Senador Carlos Rodrigues, com a palavra. O nobre vereador Brairon, que é o autor do projeto, senador Brairon, que é o autor do projeto, solicitou se a gente pudesse adiar esse item que ele está presidindo a outra comissão e deve chegar em 10, 15 minutos. A matéria está em discussão, o problema é que o relator sai em 10 a 15 minutos. Nós estamos com desencontro de agendas entre o autor e o relator. Só para informar, já foi encerrada a reunião na CMA, portanto, o senador Blair deve estar a caminho. Esta matéria não é terminativa, ela vai para outras comissões ainda. O que eu acho é que nós não devemos aumentar o custo terceirizando a garantia se a gente pode ter um mecanismo simples de efetivação dos recolhimentos. Agora, o trágico de tudo isso, e o senador Blairo abordou com o seu projeto, é que quando o terceirizado não paga, acaba pagando a empresa pública ou a administração pública. Então nós temos que, de uma forma ou de outra, garantir a adimplência. Quero, nessa linha, meu caro senador Requião, dizer que com o seu substitutivo, a responsabilidade é do contratante. Ou seja, o seu substitutivo vai, me permita, na linha oposta do que acaba Vossa Excelência de dizer. Ou seja, a responsabilidade é do contratante e não da empresa contratada. O contratante, em nome da empresa, retém o valor e paga. Então, a responsabilidade é a da empresa. Só que ele fiscaliza o recebimento para não ser subsidiário posteriormente. Bom, eu quero dizer a Vossa Excelência que oferecer garantias para que se tenha a garantia do recolhimento das obrigações
é algo desejável. Por isso, o senador Blairo ofereceu a solução da fiança, ainda que represente custos para a empresa contratada. Mas há uma distinção aí fundamental, que é o conceito de garantia de responsabilidade solidária ou de responsabilidade subsidiária. Pelo substitutivo de Vossa Excelência, há claramente uma responsabilidade solidária. A responsabilidade é da empresa contratante. Se houver qualquer problema com o contratado, a responsabilidade é do contratante. No projeto do senador Blairo, a garantia é subsidiária, ou seja, a responsabilidade é da empresa contratada em qualquer hipótese. Isso é o que se discute da essência dos modelos de terceirização. Se é subsidiária ou solidária a responsabilidade. Em última análise, a responsabilidade será sempre do poder público quando a empresa não pagar. Ela não paga, ela se dissolve e o poder público acaba arcando com isso, é o que acontece na prática. Então, nós temos duas hipóteses. Uma é terceirizar a garantia e a outra é viabilizar um sistema de fiscalização em que o contrato seja realizado sem o custo do seguro ou da fiança. Eu pergunto se mais algum senador deseja fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu teria uma única dúvida aí no tocante ao artigo 2º que trata da criminalização, mas vou deixar para discutir isso na Comissão de Constituição e Justiça, que para lá vai. Então, em razão da pertinência temática, discutirei isso lá na Comissão de Constituição e Justiça. O artigo 2º do substitutivo. Esse projeto, presidente, não é terminativo. Acho que vocês têm que votar para andar a pauta. Isso. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório. Em votação, o relatório do senador Roberto Requião. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório com 2 votos contrários do senador Armando Monteiro e do senador Humberto Costa. E do senador, senador Antônio Carlos Rodrigues. Aprovado o relatório que passa a constituir... Eu quero que conste meu voto contra. Senador Cristóvão também. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da CAI, favorável ao projeto nos termos da emenda número 1, CAI substitutiva. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania em decisão terminativa. O dele... Senador Lindbergh, eu só queria, meio fora do regimento, trazer à comissão uma preocupação e uma notícia. A minha preocupação se refere àquela discussão das alíquotas interestaduais e, fundamentalmente, à substituição tributária. O emprego massivo da substituição tributária está acabando com a pequena e microempresa no país. No sistema do Simples, a alíquota máxima é 3,59. Mas a substituição tributária pode girar aí ao redor de 14% até 29%. Então, eu estou elaborando um projeto que garante que a substituição tributária, quando utilizada em relação a pequenas e microempresas, não ultrapasse os 3,59. E uma modificação na Lei Candir, que transforma a compensação da substituição tributária feita a menor quando a mercadoria for vendida a maior pelas empresas, de uma forma geral, automática, que é uma forma de garantir a sobrevivência da micro e da pequena empresa no Brasil, que estão sendo profundamente atingidas pela carga de substituições tributárias de estados preocupados com a sua receita. É só uma notícia breve que eu queria dar para passar a ser preocupação da comissão. Essa comissão, inclusive, senador Roberto Requião, fez uma audiência pública sobre substituição tributária 15 dias atrás, com participação de várias entidades, uma audiência pública importante. Eu, inclusive, vou mandar para os senhores senadores. O senador Armando Monteiro participou. Com a palavra, o senador Blairo Maggi. Presidente, eu quero lamentar que Vossa Excelência não tenha me aguardado para votar o projeto de minha autoria. Eu estava numa outra comissão, presido a Comissão de Fiscalização, Meio Ambiente e Controle, Defesa do Consumidor,
a exemplo de vários colegas que fazem aqui as presidências, ou que conduzem as presidências, a gente precisa conduzir, sabe que o colega está na outra sala. Poderia muito bem ter aguardado uns 5 minutos para que eu pudesse estar aqui e discutir e defender meu projeto. Eu sei que o senador Requião ficou pressionando para Vossa Excelência colocar em votação. Claro, ele estava em vantagem, eu não estava aqui, e ele estava discutindo a matéria que ele era relator e fez um substitutivo. Então, eu quero lamentar, deixar aqui o meu protesto por Vossa Excelência não ter me aguardado. Poderia muito bem ter aguardado. Essa é uma questão que Vossa Excelência, o presidente, pode conduzir e deve conduzir para a harmonia da Casa. Senador Blairo Maggi, eu quero dizer que todos os senhores senadores sabem aqui, se Vossa Excelência tivesse ligado para mim, para dizer que iria estar aqui, eu não tinha nem começado a discussão. O problema é que no meio da discussão, o senador Roberto Requião dizia que tem uma reunião com vários agricultores do Paraná, com o senador Renan Calheiros agora, ele tinha que sair imediatamente. Se Vossa Excelência tivesse me ligado, eu não tinha nem colocado em pauta. Eu tenho feito isso aqui com todos os senhores senadores. Tenho procurado fazer aqui. Agora, eu não tinha como parar ali numa situação como essa. Não sabia nem que existia um substitutivo diferente ao projeto de Vossa Excelência. Então, eu peço desculpas, porque, de fato, se eu fosse avisado antes, eu não teria colocado em pauta sem a presença de Vossa Excelência. Eu aviso a todos os senhores senadores, qualquer projeto que tenha interesse de um senador, que seja autor, que comunicar a secretaria daqui, eu não coloco em pauta sem a presença. Isso dá para construir. Agora, eu estava aqui no meio do processo. O senador Roberto Requião, como relator, dizendo que está com a reunião e ia ter que sair. Eu não tinha outro caminho. Entendeu? Peço desculpas a Vossa Excelência. Eu pedi para minha assessoria vir até aqui, não sei se chegou atrasado ou não, mas é que eu sou um senador tão presente na casa. Vossa Excelência é muito presente. Eu estou todo dia na casa. Eu sou senador tempo integral. Então, às vezes eu fico imaginando que todo mundo sabe que eu estou na casa. Também peço desculpa, não vai acontecer mais, porque eu, quando tiver interesse num projeto, vou comunicar ao presidente da casa. Lamento profundamente, porque o senador Requião e quem votou está equivocado no projeto que foi aprovado aqui, e eu vou tentar corrigir numa outra comissão. Eu, na verdade, quando começou o projeto, não sabíamos nem dessas discordâncias, entendeu? Eu lamento muito, peço desculpas a Vossa Excelência pelo respeito que tem ao senhor. Vamos entrar no próximo item da pauta, o item número 6. E vamos... Senhor presidente, senador Petax. Entendendo a preocupação do senador Maggi, no tocante a esse projeto, mas eu quero dizer, senador, que eu votei absolutamente consciente em razão da modificação. Então, eu respeito a posição do senhor no tocante à diferença de subsidiário e solidário. Eu entendi isso, mas eu votei favorável ao projeto. Eu tenho uma dúvida só que eu deixarei para debatê-la na Comissão de Constituição e Justiça.